vem, senta e escuta, é tempo de pensar. Aqui tem palavra que vai te transformar. Histórias, verdades, um bate-papo bom, na luz da palavra, usando o nosso dom. Conversas eternas pra vida. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente está aqui mais um episódio no Conversas Eternas, né, que é um podcast justamente voltado para adolescentes com a temática cristã. E hoje a gente está com um novo episódio com um novo integrante aqui, né, um convidado especial, o Erasmo. Boa tarde. E a gente está com um tema novo que é missões, né? E acho que vocês têm uma pergunta para ele. Para começar, eu queria perguntar o que é missões, porque para dar uma contextualizada aqui. Ok. Então, missões é um tema bem abrangente, né? Também é um tema bem interessante, porque missões ele abrange vários aspectos, né, da nossa vida cristã, né? E missões é baseado mais no ID, né, de Jesus, quando Jesus dá uma missão para os discípulos, né, dizendo no texto de Marcos 16:15, né, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né, e de fazer discípulos. Então, missões é uma ordenança, né? Podemos dizer assim. Uma ordem que nós devemos aprender cada dia mais a cumprir, né? Essa ordem de Jesus. Então, fazer missões nada mais é do que você levar a conhecer, né, toda a obra de Jesus, né, que Jesus veio fazer aqui, né, que é salvar a humanidade, né? Então, missões é isso, é uma ordem, né, eu vejo como uma ordem que nós devemos procurar conhecer cada dia mais, né, para que a gente possa ajudar de alguma forma a cumprir essa ordem, né? E dentro dessa ordem é o que? Ide, né? Fazer discípulos, né? É isso. No primeiro momento é isso. E o que é mais importante para ser um missionário? Então, para ser um missionário, primeiro é o chamado, né? Você tem que se sentir chamado. Tem pessoas que se sentem profundamente chamadas para fazer uma obra específica, né? Missões, todos nós fomos chamados de alguma forma, mas tem pessoas que eles têm um chamado específico, né? Deus separa, é o próprio Jesus, né? Assim como ele separou os discípulos, o próprio Jesus separa alguns para fazer obras específicas, né? E dentro, para ser esse missionário, você deve se sentir chamado, depois você deve procurar descobrir qual é o seu chamado, para onde você foi chamado, para o que você foi chamado, né? E também que esse chamado ele possa estar dentro do IT, né? Desse IT que nós falamos, que é de missões, e deve se preparar, né? Deve se preparar estudando bastante a palavra, deve-se ter um caráter parecido com o de Jesus, né? Se esforçar para ter um caráter parecido, né? Buscar imitar a Jesus, assim como Paulo, né? Ele disse que ele era imitador de Cristo. Nós devemos também, quando somos chamados para ser um missionário, devemos procurar ter esse caráter, né, de Cristo e se preparar tanto no conhecimento da palavra, se preparar, como já disse, no nosso caráter, se preparar no estudo das culturas, se preparar no estudo de missões
E ter um testemunho, né? Um testemunho também é importante. Você tem um testemunho de cristão verdadeiro, né? Procurando fazer aquilo que é certo, aquilo que é importante, para que você possa, através da missão que Deus confiar a você, salvar, conseguir levar a salvação, né? Conhecer, fazer conhecido Jesus e levar a salvação até algumas pessoas. Né? Qual a importância da missão para uma igreja? É muito importante a missão para uma igreja, porque você está inserida realmente nesse IT, né? Você consegue compreender essa parte da Escritura, que é estar vivendo ela, né? Esse ID também, a igreja, ela passa a ser um agente, né, de salvação, né, mais definida. E também quando a igreja se envolve com missões, né, como a gente diz aqui, entra no modo missão, você passa a ver tanto a igreja quanto o cristianismo de outra forma. Por quê? Porque você passa a compreender realmente o que quer dizer esse ID que Jesus falou. E você passa a ter mais conhecimento, você passa a ter mais o seu conhecimento de Cristo, do cristianismo. A igreja passa a ter um conhecimento mais amplificado disso, né? E você passa a ter um conhecimento maior da realidade também, da realidade do mundo, da realidade do país, da realidade das pessoas, né? Então, é importante para a igreja porque você cresce não só espiritualmente, mas você cresce também, você evolui, né, com conhecimento, evolui também na palavra de Deus, você evolui espiritualmente, né? E você tem que estar preparado também para as adversidades, né? E você se torna um cristão mais consciente, né? Por isso que para a igreja é muito importante missões para a igreja, porque você se torna realmente consciente daquele IT que Jesus falou. Sim. E qual país tem o menor acesso ao Evangelho? Nós falamos sempre da Coreia do Norte, né? Uhum. Mas a gente não pode dizer que esse é o primeiro ou que tem menos acesso, porque existe uma organização missionária chamada Portas Abertas, né? Que essa agência, essa organização, ela é uma organização cristã que trabalha com povos não alcançados do mundo, e ela tem um estudo da classificação, né, dos países onde é mais difícil entrar o Evangelho ou qual a região é mais difícil entrar o Evangelho. Mas essa classificação, de acordo com os acontecimentos atualizados, ela muda um pouco. Às vezes a Coreia do Norte pode estar na 3ª posição e ter outro país na 1ª, de acordo com os acontecimentos atuais. Um dos acontecimentos que pode haver é um ataque a cristãos, a igrejas, né? Na Ásia acontece muito isso, né? Na África acontece muito isso. E de ataque a igrejas e morte mesmo de pessoas, né? E aí, de acordo com esse terrorismo, com essa investida contra a igreja, contra os cristãos, a classificação dos países, eles mudam um pouco. Mas mesmo com esses ataques, mesmo com essas mortes, você acha que existe missionários nesse país ainda? Assim? Existem. Sempre Deus prepara, né? E existe. Essa semana passada, nós tivemos um missionário que está no norte da África, e ele foi dar um curso de liderança a outros líderes e pastores e missionários que estão em outro país próximo, né, no norte da África. E ele, terminando o curso,
né, tinha mais ou menos 25 líderes, a grande maioria deles veio com celulares mostrando fotos e mostrando irmãos que morreram nos ataques que tiveram nessas semanas atrás. Então, existem sim missionários nesses países, né? Deus, ele sempre prepara alguém para estar lá, mesmo no meio dessas adversidades, no meio dessas dificuldades. Mas sempre tem alguém, mesmo com dificuldade, falando do Evangelho em alguns lugares, que é bem difícil. E qual país que habita mais cristãos? Também, da mesma forma que a gente falou da classificação, né? A gente sabe que o movimento cristão, ele é dinâmico, né? Então, um país que é considerado o maior país cristão, a gente sabe que é os Estados Unidos, né? Mas a gente também tem o Brasil, que está se tornando um país cristão. Já tem uma quantidade muito grande, né, de cristãos aqui. E temos também uma modificação de acordo com as atualizações, né, que alguns países passam a ter uma maior ou uma menor concentração de cristãos, mas hoje ainda a gente diz que os Estados Unidos, eles ainda são um dos maiores países cristãos que existe no mundo. Qual foi o maior missionário do cristianismo? Existem vários, né? Existem vários, mas um que eu poderia destacar, que me chamou muita atenção quando estudei e li sobre ele, foi o Morrison, né? Morrison tem até um livro chamado Morrison na China, que é bem interessante. Dou até uma sugestão para vocês lerem. Ele fala da época dos descobrimentos, né? Nesse período foi criado uma empresa na Inglaterra chamada Companhia das Índias. E essa empresa, a Companhia das Índias, ela tinha por função pelo governo buscar novidades, né, nas Índias Orientais, na Ásia. E inclusive esse missionário, ele pediu para ser um funcionário, uma pessoa que pudesse trabalhar para eles, e ele ia para lá, para a Ásia, né? Mas não quiseram, não receberam ele. Mas mesmo assim, de alguma forma, ele conseguiu ir para a China. E lá na China, ele, por mais de 20 anos, né, ele esteve na China, ao redor, né, dos muros da cidade imperial, né, porque estrangeiro não era permitido entrar. E ali ele viveu num lugar úmido, né, muitas doenças, né, sofreu muitas dificuldades, né, e nesse meio tempo ele, em todo o tempo ele tinha o desejo de alcançar a China, e para isso ele precisava aprender o idioma, ele precisava traduzir a Bíblia para o chinês, porque os chineses precisavam conhecer o Evangelho. Então esse tempo todo que ele ficou ali na China, ele se dedicou a conhecer a cultura, conhecer a língua, ter contato com as pessoas, e ele se tornou praticamente um chinês mesmo sendo inglês, ele se tornou praticamente um chinês. E até que muitos anos depois, os governantes ingleses precisavam ter um contato, né, com os governantes chineses, e não tinha ninguém preparado que conhecesse a cultura do país para se aproximar aos dois governos, né? E lembraram por algum acaso dessa pessoa, né, que era o missionário, o Morrison, e ele foi convidado então para auxiliar, né, nessa aproximação desses governos, né? E por conta dele, a China então recebeu a palavra de Deus, né, depois de muito tempo,
e eles têm uma Bíblia, então, escrito, né, no idioma deles. Então, esse eu posso dizer que é um dos que mais, assim, me chamou a atenção, né? É o Morrison. Né? Mas tem vários, né? Não poderia falar que é só ele, porque tem vários missionários que até deram sua vida por essa missão nos países que foram, nos lugares que foram, que a gente deve ter respeito, assim, por eles. Né? E Erasmo, o que é a missão urbana? A missão urbana, hoje, no contexto nosso atual, a maior quantidade de pessoas vivem nas cidades. E as pessoas vivem em condomínios, as pessoas vivem em academias, as pessoas vivem nas faculdades, né? As pessoas vivem na sua própria casa agora com o advento da tecnologia, da internet. As pessoas ficam muito em casa, né? Agora a gente tem sistema até de trabalhar de home office em casa. Então, precisava desenvolver na cultura de missões uma parte de estudar como alcançar essas pessoas nas cidades, né? Então, a missão urbana, ela trabalha esse aspecto e ela trabalha essa parte de conhecimento de como você conseguir levar o evangelho, levar esse id de Jesus para as pessoas das cidades. A gente vê que nas cidades as pessoas vivem correndo, né, não tem muito tempo, né? Então, por conta disso, missão urbana trabalha uma forma, né, de conseguir passar o plano da salvação, passar a vida de Jesus, passar o conhecimento da palavra de Deus, para que essas pessoas também conheçam, né, a salvação, conheçam que Jesus é o Salvador do mundo, né? E até tem um outro estudo que diz que nós, como cristãos, muitas vezes você vai precisar morar no campo, mas evangelizar na cidade. Então você passa, às vezes, você pode passar a semana no campo, trabalhando, para você ter uma vida espiritual um pouco melhor, né? mais voltado à oração, mais voltado à meditação da palavra. E só que a sua pregação não deve só ficar na área rural ali. A sua pregação, o seu evangelismo, a sua missão pode ser na cidade, pode ser na área urbana. Por isso que missões, ele trabalha muito esse aspecto. Então, você pode morar afastado da cidade, mas você tem que ter em mente que você tem que pregar, falar da palavra, fazer Jesus conhecido ao maior número de pessoas. E onde tem o maior número de pessoas? Nas áreas urbanas. Né? Então, Missões Urbanas, ele trabalha esse aspecto de como você fazer para que as pessoas das cidades, mesmo com a correria, também tenham acesso ao conhecimento da palavra e também a esse contato com o plano da salvação, né? E com a pessoa de Jesus. E sobre o tema da Junta de Missões, poderia falar um pouco pra gente, por favor? A Junta de Missões, ela tem bastante abrangência, né? Ela trabalha em vários países, né? Nós temos vários países da América Latina, né? Nós temos alguns grupos de missões, né? Que também a gente tem o Tajapuru, que é uma missão que é nova, mas que chegou a abranger grande quantidade de pessoas lá na ilha do Marajó, né? Nós temos aí a Junta de Missões aí trabalha no auxílio das missões nos países da América Latina, agora abrangendo já nos países da Europa, agora também na Ásia, né, dando a assistência necessária lá na onde nós tivemos as últimas missões, que foi nós tivemos na Índia, nós tivemos no Nepal, nós tivemos também na Nigéria, né?
em alguns países da África e Angola já sendo abordado. Então, a Junta de Missões ela trabalha nesse ponto de auxiliar, né, o evangelho nesses países que a igreja está chegando, né, e também ela trabalha também no campo do Brasil, né, ela trabalha auxiliando as igrejas, né, promovendo material, promovendo cursos, promovendo formas de o evangelho expandir, né, também aqui através das igrejas, procurando fazer o melhor que podemos, né, para que a igreja também receba o melhor, tanto de estudos, de material, de lição bíblica também, e também trabalhando no auxílio desses pastores, desses missionários que estão já no campo missionário, que a igreja já tem, inclusive igrejas constituídas, né? E quais são as ações missionárias que a nossa igreja ela tem realizado para poder ajudar os missionários? Temos várias, né? Várias ações missionárias. Uma delas é a atual, né? A Aliança de Missões. Ela está promovendo um trabalho junto aos países mais afastados, né? Junto com um missionário que já tem um missionário chamado Márcio, que já tem um grande conhecimento, né, das missões internacionais, né? E ela está trabalhando, né, em todos os aspectos, né, na abrangência desse trabalho, que é muito difícil, porque você está abrangendo outras culturas, né? Você precisa estar abrangendo outras culturas, e você tem que ter um meio correto de abordar essa cultura, de respeitar essa cultura, né? E a única forma é tendo alguém que conheça, né? E a gente tem um missionário, Márcio, tem alguns outros pastores que estão já em alguns países da Europa, trabalhando, conhecendo, e esse trabalho está sendo feito de uma maneira bem interessante, né? Eles estão indo nos locais, eles estão visitando as pessoas, eles estão procurando saber, né, as dificuldades, como auxiliar, e isso está sendo muito bom, né, por conta disso, que nós vemos aí um trabalho bastante empenhado, né, desses novos, essas novas propostas de missões e desses novos líderes, né. Então está sendo muito interessante, né. Eles estiveram na Índia há pouco tempo, estiveram no Nepal, estiveram na Nigéria, estiveram, né, em Uganda, né? É um país que a gente está conhecendo novo. Então você vê que estão trabalhando bastante, né, em prol do ID, né? Do ID de Jesus. Voltando para uma visão mais pessoal, você já pensou, ou você já é um missionário? Todos nós somos, né? De alguma forma, nós somos missionários, né? Quando você, como eu falei anteriormente, quando você entende bem o que é aquela ordem do ID, você praticamente se torna um missionário. Você vai fazer aquilo que você foi chamado, né? E você tem que, por isso que você tem que conhecer qual é o seu chamado, né? Algumas vezes eu pensei, né, que eu fosse chamado talvez para ir para algum país ou alguma coisa assim. Mas não. Depois, entendendo a missão, a gente entende que o nosso chamado, existe uns que são chamados especificamente para ir para outras culturas, para outro país, aprender um novo idioma e tudo mais. E outros são chamados para ficar. Então, eu entendo que eu fui chamado para ficar, para auxiliar, né, para estar, eles dizem em missões, segurando as cordas, né? É como se o missionário ele fosse descer até algum lugar bem desconhecido,
Mas ele vai com uma corda em que você tem que segurar essa corda, né? Então, todos nós somos missionários de alguma forma, mas cada um tem o seu chamado. E o meu chamado não é para ir, pelo que eu entendo, para nenhum país, mas é para segurar as cordas de quem já foi ou de quem pretende ir, né? Então, me sinto bem com isso. Agora eu posso fazer uma pergunta para vocês? Pode. Dentro do que a gente conseguiu falar, é porque a minha fala ela é bem simplificada, né? Porque eu quis trazer uma forma bem simplificada para falar, né? Mas assim, para vocês, o que vocês acham, assim, ou como vocês se veem, assim, a gente falando tudo isso, assim, nesse ID, né? Assim, cada um de vocês, assim, como que você se vê nesse ID? Você já se encontrou? Você já se sentiu chamado? Você acha que essa ordem também é para você ou não? Né? Às vezes pode ser até para servir aqui na igreja mesmo, mas alguém já sentiu assim? O que você, Arthur, o que você, assim? Assim, eu diria que é uma questão meio complexa, mas eu acho que a gente tem que focar bem na nossa vida mesmo, né? Porque sim, a gente ainda tá na escola e meio que ser um missionário na escola, acho que a gente é possível de fazer isso, né? Então, a gente tem que começar pelo pouco, depois ir avançando e quem sabe, né, se alguém tiver o sonho aqui de ir para outro país, sim, a gente pode evangelizar em outro país. E vocês? Eu assim eu já me senti chamada assim para poder espalhar o evangelho assim, até porque todo mundo fala que você é um grande missionário, assim, né? Então, eu acho que eu posso ter o dom assim de conseguir espalhar o evangelho assim pelo mundo. É você. Não sei muito o que dizer, né? Dentro do ID, assim, você sente que esse ID também foi pra você, assim? Não pra ser um missionário e pensar, vou ter que sair daqui, ir lá pro outro país e tal, mas não nesse sentido, mas no sentido assim, de onde você tá agora, né? Eu penso que, tipo, o que a gente tá fazendo agora, a gente tá gravando porque sim, a gente quer espalhar, e eu acho que isso também é uma forma de fazer com que, o que fala em Marcos 28, 19 diz, que portanto, vão e façam discípulos por todas as nações. Isso. E é isso que eu quero. Tá certo. É isso mesmo. E a Letícia, você se sente chamada, assim, você dentro desse ID que Jesus falou, né? De fazer discípulos, né? Pregar o evangelho a toda criatura, né? Você, dentro do que você já aprendeu até agora na igreja, tudo, como você se sente assim? Você sente assim, eu me sinto chamado para ser uma missionária lá, como o Miguel já sentiu um pouco isso, ou você sente um chamado sinto um chamado para espalhar o evangelho aqui na missão urbana, por exemplo, né, na cidade, junto com os amigos? Eu acho que eu nunca senti esse chamado de sair para outro país. Acho que é para ficar aqui, talvez a missão urbana. Fazer o melhor, né? Legal. Mas e você? Você já pensou em ser um missionário? Deixa aí nos comentários. É isso, o episódio de hoje. Se inscreva no canal, deixa o like. E todo sábado, às 10h40 da manhã, tem culto aqui na Iapitaipas, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, número 11.600. E todo domingo, às 6 da noite. Também a gente não pode esquecer da quarta-feira de promessas online nas páginas da IAP, no YouTube, no Facebook, às 8 horas da noite. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Primeiramente também pelo Erasmo, que teve esse tempo de estar aqui com a gente. Obrigado, é sempre um prazer. E obrigada a você por assistir. Tchau. Escuta, é tempo de pensar. Aqui tem palavra que vai te transformar. Histórias, verdades, um bate-papo bom.
na luz da palavra, usando nosso dom. Conversas eternas pra vida, pra alma, trazendo esperança, trazendo a calma.